Diz que em 1967 um circo queimou no Rio de Janeiro. E ali a lona pegou fogo, caiu em cima das pessoas, as pessoas pegaram fogo, outras tentando fugir, espezinharam as outras, etc. E aí você começa a procurar culpados. Por que é que a lona queimou? Por que é que isto aconteceu? E aí, através de Irmão X, que vem o porquê de tudo isso. Então ele conta que lá, nos anos 60, 70, mais ou menos, César vinha de Roma até a Judéia. Então eles precisavam apresentar um espetáculo para César. E aí se reúne o Senado para decidir que tipo de espetáculo apresentam para César. E um diz, fácil, a gente pega uns cristãos, colocamos as feras e pomos lá. Né? Fala, não, isso todo mundo já viu. César já viu o leão comer gente, isso não precisa mais. E aí vem outros, uma luta de bigas, que era... Não. E uma luta de gladiadores? Não. Até que alguém tem uma ideia brilhante. Ó, nós vamos fazer o seguinte. A entrada da arena, nós vamos espalhar resina. Resina é um combustível, né? Não sei se você já viu o que é resina, né? Ela gruda na mão, ela gruda mesmo, parece uma cola, só que aquilo pega fogo que nem gasolina. Então nós vamos pegar, colocar nas entradas da arena, despejamos bastante resina e tocamos fogo. No corredor em volta ficam os cristãos e na porta nós soltamos as feras. Quando os cristãos forem fugir das feras, vão pisar na resina. A resina vai colar nos pés deles em fogo. E à noite, eles correndo das feras, e as feras também com fogo nas patas, vai ser um espetáculo extraordinário. E foi isso que fizeram. Agora, a justiça demorou 1930 anos para juntar todos no mesmo lugar. Todos conscientes do erro que tinham cometido. E todos conscientes da necessidade que tinham de resgatar aquele débito lá, dos cristãos que eles tinham queimado e colocado na arena. Então a justiça divina, ela não falha. Eles é que estavam no circo. Eram eles que estavam no circo. Porque a justiça divina, ela demora todo esse tempo para juntar todo mundo no mesmo lugar, mas todos, sobretudo, conscientes do erro que tinham cometido e a necessidade que tinham de resgate. E aí estavam eles. Quer dizer, imagina, por exemplo, o que essas pessoas não teriam sentido dias antes, né? Porque a mediunidade não é uma coisa que nós espíritas temos o privilégio de ter. A mediunidade é latente no mundo inteiro. Aliás, você vai ver, há um livro que era editado pela Federação Espírita Brasileira, que era A Vidente de Prevost, foi editado em 1937, portanto 20 anos antes do Livro dos Espíritos, né? Que já conta a história... Não, 1837. 800, tá. Desculpa, eu falei 1900, foi. 1857. O Livro dos Espíritos é editado em 1857. Então, 20 anos antes da edição do Livro dos Espíritos, você já tem um livro falando sobre mediunidade e as experiências de uma vidente na Rússia e tudo aquilo que acontecia. Então, a mediunidade sempre existiu ao longo do tempo. E quantas pessoas andam por aí desnorteadas com a mediunidade latente, sentindo todos os sintomas de espíritos que estão influenciando a vida dela e sem que elas saibam ou percebam. Então, quando alguma coisa vai acontecer, é muito normal você dias antes sentir alguma coisa, não sei, alguma coisa não está certa, etc. Isso todos nós sentimos. O que a doutrina espírita faz é dar um código de atividade e disciplina para essa mediunidade. Então, eles com toda certeza, eles já sabiam aquilo que ia acontecer. E no tempo certo, tudo se resolveu. Passaram, resgataram o débito e Deus se utilizou de um erro até da lona ou do fogo que foi acendido, alguma coisa para trazer justiça naquele momento para aquelas pessoas. E o interessante é que no Evangelho diz assim, né? Reconcilia-te com seu adversário enquanto está a caminho com ele, né? Aí eu fico imaginando, do erro
desse pessoal que fez todo ali um espetáculo tal para matar os cristãos queimado vivo ali. Para até o momento em que eles foram quitar seu débito com a sua própria consciência, 1.900 anos, né? O remorso acompanhou eles esse período, né? O remorso e a culpa, é isso que eu digo. Quantas e quantas vezes eles não sentiram aquela coisa sem saber o que era, né? Mas a culpa que está dentro dela. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.